Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para este sexto domingo do tempo comum do ano A. O texto desse domingo é encontrado lá em Mateus capítulo 5, versículos de 17 até o 37, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso, vem do maligno. Irmãos, o texto é gigante, são 20 versículos. E creio que você deve ter muitas dúvidas sobre ele, por isso que vamos tentar explanar o máximo possível. Em primeiro lugar, Jesus começa falando que ele não veio para abolir a lei e os profetas. Isso porque era normal reduzir o Antigo Testamento a essa expressão, leis e profetas. Leis seriam os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que é o chamado Torá para eles, e os profetas os demais escritos. E aí Jesus vem dizer que não veio para abolir. Por quê? Muitos líderes religiosos diziam que Jesus estava abolindo a lei, portanto ele não era um judeu coerente, ele não era um filho de Deus coerente. Mas Jesus vai dizer que não veio abolir, mas dar cumprimento a tudo aquilo dali. E aí, inclusive, ele vai dizer, que antes que o céu e a terra deixem de existir, nada será retirado, antes que tudo se cumpra. Então ele vem dizer assim, olha, que a palavra ele tem aquele poder transformador. Ele não veio tirar uma vírgula, nem acrescentar nada. Mas, na verdade, Jesus veio ser o verdadeiro intérprete das Sagradas Escrituras. Por esse motivo, a nossa igreja fala, se eu quero melhor interpretar a Bíblia, eu preciso interpretá-la como na ótica de Cristo. É como se Jesus fosse uma lente de um óculos. Eu preciso ver, ler a palavra, através dessa lente que é Jesus. Aí tudo vai fazendo sentido. E aí, inclusive, ele fala que quem desobedecer qualquer um dos mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino de Deus.
Ou seja, muita gente faz isso, né? Além de cometer errado, ainda ensina o povo errado. Ele fala, aquele que é grande é aquele que além de cumprir, além de saber, né? Também, além de ensinar, também põe em prática. E aí começa, na verdade, do versículo 20 em diante, 3 realidades que é falada nessa liturgia. A primeira realidade é sobre, em primeiro lugar ele vai dizer, né? Se a justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e fariseus, porque na verdade eram os bambambãs, digamos assim, da religião. A justiça, essa palavra significa a vontade de Deus. Então, se vocês não cumprirem a vontade de Deus mais do que eles dizem que cumprem, vocês estão equivocados. E aí começa as terminologias repetitivas. Vós ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus diz vós ouvistes porque naquele tempo muita gente não sabia ler. Então eles escutavam nas sinagogas os escribas ensinando, os escribas lendo, outras pessoas lendo. E ele vai falar de 3 realidades. Não matarás, não cometerás adultério e não jurarás. Vamos entender o que é que Jesus está querendo fazer. Primeiro, todo mundo resumia o mandamento não matarás, que se encontra lá em Êxodo e lá em Deuteronômio, apenas como tirar a vida de alguém no sentido de passar uma faca no pescoço, pensando no hoje, dar um tiro em alguém. Mas na verdade, Jesus vem dizer que não é só isso. Aquele que se encoleriza com o irmão, aquele que chama o irmão de patife e aquele que chama o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Em outras palavras, Jesus diz, ele não quer apenas uma mudança externa, porque o externo já é essa visão de passar faca no pescoço de alguém. Jesus diz que não é só isso que é morte, mas às vezes até o pensar mal do irmão, né? Até na verdade aquele que se enraiviza, se enraivece do irmão, a palavra certa é essa, enraivece, porque aquele que encoleriza-se, aquele que tem raiva, ele não tem amor. E se nós não temos amor, amados irmãos e irmãs, tem muita coisa incoerente no caminho. Aquilo que nos caracteriza como autênticos discípulos de Jesus é a presença do amor. Então não adianta se eu nunca matei ninguém se eu não amo alguém. Também é morte. Também estou matando alguém, porque eu não estou dando aquilo que gera vida, que é o amor. Chamar alguém, por exemplo, de patife é dizer que o outro não tem serventia, que o outro não é digno, ele não tem dignidade. Chamar de tolo, segundo alguns estudiosos, seria similar a dizer que o outro não tem capacidade de ouvir a Deus, capacidade de integrar na comunidade, ou seja, são aqueles que são fiscais da fé alheia. Tem muita gente que é assim, né? Fulano não tem capacidade para entrar na pastoral, fulano não tem capacidade de liderar isso aqui, fulano não tem capacidade de ser catequista, fulano não tem capacidade disso, daquilo, outro. Quem somos nós para dizermos isso? Quem é que é o juiz de verdade? Deus ou nós? Que fica a reflexão. E aí, inclusive, no versículo 23, Jesus diz, quando for levar a oferta para o altar e você lembrar que tem algum empecilho, né, alguma coisa com o irmão, deixa a tua oferta e vai primeiro se reconciliar. Depois você volta. Jesus não diz, por exemplo, que a missa é errada, mas ele diz, ela é tão importante que antes se reconcilie para depois você voltar. Esse é o contexto. Depois vem o segundo, ouvistes o que foi dito, que é sobre o adultério. Claro que muita gente se ficava dizendo assim sempre, né? Eu nunca traí minha esposa, ou minha esposa nunca me traiu, enfim. Só que Jesus está dizendo o seguinte, aquele que olhar com desejo já cometeu adultério, ou seja, Jesus quer ir na raiz. A conversão não é apenas manifestação de ações externas, mas já do interior. Jesus deseja atingir o nosso íntimo. Isso quer dizer, qual é a raiz do pecado? Qual é a raiz do adultério? Não é só o ato de pecar, mas é o desejo. Ele quer ir pela raiz. Por esse motivo que depois vem, se o teu olho direito te leva a pecar, corta ou arranca. Né? Por quê? No contexto de, você tem que matar o mal pela raiz. Por exemplo, muita gente às vezes chega, né? Eu peco muito em relação a quê? Em relação à fofoca. Aí você vai olhar, aquela pessoa vive em grupos de WhatsApp que são ligados à fofoca, ela vive sentando na mesa de pessoas que são fofoqueiras demais, e se ela já tem uma tendência natural a pecar nesse caminho, ela tem que cortar o mal pela raiz. Se distancia um pouco, depois você volta quando já estiver estruturado. Sei lá, digamos que o seu pecado seja, não sei, ter inveja. E aí a gente percebe que uma das grandes raízes é porque você vive o dia inteiro no Instagram, observando a vida do povo que faz sucesso. As pessoas próximas a você que conseguiram ter sucesso. E para piorar a situação, você fica olhando nos comentários e ainda mais falando com pessoas sobre esse assunto, dizendo assim, fulano não deveria ter conseguido.
E aí começa a surgir de você um caminho de inveja e vai alimentando. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Certo? Depois, né, quero até fazer um comentário aqui breve. Muita gente pode dizer assim, mas José Lucas, se Jesus depois vem corrigir essa situação, por que é que Moisés já não corrigiu lá no Antigo Testamento? Gente, entendamos que Deus ele vai inspirando no coração do seu povo a lei de modo gradativo. Naquele tempo de Moisés, o fato de pedir para que de fato as pessoas tivessem uma ata, né, uma certidão de divórcio, era importante para poder tentar diminuir a quantidade de divórcios que se tinha. Mas o povo ainda não tinha completa compreensão do que seria um desejo. Só na época de Jesus. Por isso que lá em Gálatas fala, né? No tempo oportuno, Deus enviou o seu Filho. Para dizer assim, agora o povo está preparado para escutar essas verdades. Okay? Antes de prosseguir para o último, eu quero só dizer a você que gosta desse tipo de explicação, parte a parte. Veja que ainda nem estou explanando tudo porque não dá tempo. Eu convido você a se inscrever no curso do Evangelho de Mateus, versículo por versículo, que eu produzi com todo carinho. Para você ter noção, esse evangelho todo nem ficou só numa aula, porque não deu tempo. Eu tive que dividir todos esses ditos do Voice, né? Escutar isso que foi dito em 3 aulas. Então tem muita coisa rica. Você que deseja e assim também me ajudar na evangelização, eu convido você a se inscrever no curso. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você se inscreve para estar dividido no cartão em 12 vezes, hein? Então, dá uma conferida. Assim você ajuda nesse trabalho, assim você também, né, contribui de alguma forma. E lembrando que uma vez que você adquirir, você vai ter acesso a ele para a vida inteira. Então, se você disser assim, estou sem tempo hoje, tenha calma, você pode comprar. E quando tiver tempo, você assiste uma parte, depois dá uma pausa, depois volta, reassiste quantas vezes quiser. Enfim, aguardo por você no curso, tá bom? Mas voltando para o último, aqui diz, vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. E Jesus disse que não é para jurar de modo algum. Qual é a questão, gente? Jesus, na verdade, quer mostrar que aquele que é autêntico discípulo dele não tem uma vida dúbia. Porque pode parar para analisar. Alguém só jura quando existe podemos dizer assim, um buraquinho ali, uma cláusula que gera ambiguidade. Do contrário, ele não precisava jurar. A gente só jura quando assim, ó, fulano, parece que não vai dar certo, mas eu juro que eu vou conseguir. Ou seja, parece que não vai dar, ou seja, já existe uma dualidade, já existe algo dúbio, já existe um duplo sentido no contexto. Aí eu digo, mas eu juro que eu vou conseguir. E o povo fazia o quê? Já que usar o nome de Deus em vão era ruim, era pecado, então bora jurar por outras coisas. Então eu juro pelo céu, pela terra, por Jerusalém, até mesmo a própria cabeça, ou seja, a sua própria vida. E você não é dono da sua própria vida, quem manda na sua vida é Deus. Então, é um artifício que eles tinham para continuar jurando. É que Jesus quer dizer, seja o vosso sim, sim, e o nosso não, não. Ou seja, tenha coerência de vida. Né? Esse é o nosso chamado. Veja o quanto esse evangelho nos traz de lições. Vou trazer 3. Primeiro, em relação aos irmãos. Precisamos ser pessoas que gerem amor aonde passam. E não ódio, e não cólera. Não é? Segundo lugar, precisamos matar o mal pela raiz. Não importa que mal seja esse. A conversão não é apenas ações externas, mas algo que começa no íntimo do ser humano. Terceira e última coisa. Nós precisamos também, irmãos, termos uma vida coerente. Um autêntico discípulo de Jesus não tem uma vida dupla. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.